Aleluia, glória a Deus, boa tarde a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Alexandre do canal Leia a Bíblia. Para hoje, 1º de fevereiro de 2026, nós continuarmos a leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos fazendo a leitura de número 244, onde iremos ler no Antigo Testamento Provérbios, capítulos 8 e 9, e depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 ao 25. Tudo bem? A leitura é feita de modo alternado. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida, certo? Pegue o seu exemplar sagrado. Em breve nós começaremos, como sempre, com uma oração pedindo ao Espírito Santo sabedoria e entendimento nas Sagradas Escrituras. Muito obrigado a todos que estão apoiando, torcendo e orando por este canal, para que esses vídeos cheguem a pessoas que não têm acesso à Bíblia Sagrada. Esse é o único e real interesse do canal, propagar a palavra de Deus. Muito obrigado a todos e continuemos para que possamos, em um ano, 365 dias, gravar toda a palavra do Senhor. Graças a Deus, já são 244 dias que o Senhor tem nos ajudado, que possamos continuar perseverando. Por isso, pegue a sua Bíblia mais uma vez, eu peço, e aguardem. Pai amado, todo-poderoso, eu quero te agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui diante da tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos livramentos já do dia de hoje. Obrigado pelo alimento que tu colocou na nossa mesa. Abençoa grandemente e vem falar conosco através do teu Santo Espírito, para que possamos entender o que está por trás das sagradas letras, Senhor. Meu Pai, nos usa poderosamente para falar da tua palavra, que possamos, Senhor, não ser somente leitores e ouvintes, mas praticantes, e que possamos dar um bom testemunho aonde nós andarmos, Senhor, tanto no falar como no proceder. Abençoa esta leitura, repreende toda interrupção humana ou espiritual, e que teu nome seja engrandecido e glorificado. Muito obrigado, meu Pai, por esta rica oportunidade. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, então vamos lá, Provérbios 8 tem como subtítulo a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Versículo 1 fala: Não clama, porventura, a sabedoria? E a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas.
Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios agora, capítulo 9, tem como subtítulo o banquete da sabedoria. Versículo 1 fala: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia, e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aleluia, glória a Deus. Provérbios, capítulos 8 e 9, leitura concluída. Vamos agora continuar a carta de Paulo aos Gálatas. Ontem nós paramos no capítulo 3, versículo 14, Gálatas 3, paramos aqui no versículo 14, a leitura se dará a partir do versículo 15 até o final. Versículo 15 fala: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei?
Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, já que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agradecendo ao Senhor a leitura de hoje, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos aqui invocar o teu santo e poderoso nome e te dizer muito obrigado pela oportunidade de ler a tua palavra. Abençoa grandemente, Pai, o nosso dia hoje. Nós já fomos para a escola dominical, em breve estaremos indo para o culto te adorar. Que o Senhor venha abençoar, trazer uma palavra ao nosso coração, que possamos entoar louvores com sinceridade, com discernimento. Senhor, repreende todo tipo de heresia, tanto nos nossos louvores, como nos nossos púlpitos, Senhor, e que teu nome seja glorificado e que vidas sejam salvas. Leva pessoas não crentes, meu Pai, aos templos hoje, e que haja salvação para a honra e glória do teu nome. Abençoa grandemente a nossa vida, dá um dia de paz. Eu te oro e te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, leitura concluída mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Dia 244, Provérbios 8 e 9, foi a leitura do Antigo Testamento, e depois, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, continuando, só que do versículo 15 ao 25, terminaremos amanhã, Gálatas 3, certo? Hoje, 1º de fevereiro de 2026. Graças a Deus, mais um dia vencido. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando o dia de número 245. Tenham todos um excelente dia e uma boa tarde.